Olá, boa noite. O UX TV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta quinta-feira. Veja como atitudes simples dentro de casa contribuem para diminuir o consumo de energia elétrica. Muito além da desintoxicação, como saber se um tratamento para a recuperação de dependentes químicos está realmente funcionando? Veja agora no UX TV Notícias. A dependência química envolve complexos mecanismos cerebrais, psicológicos e sociais. Com o tratamento adequado a cada caso e estando o dependente com a real vontade de deixar de usar drogas, a recuperação é viável. Bioprocesso, área que utiliza agentes biológicos para planejar e desenvolver bens e fazer a gestão de serviços. A professora Marli dá um exemplo da aplicação deste trabalho. Pneu é um produto fóssil que depois de utilizado ele se torna um problema. E aí precisa estar fazendo a degradação desse material. E aí muitos micro-organismos atuam na degradação, por exemplo, do pneu, disponibilizando então nutrientes para o solo não tão poluentes quanto o pneu em si. Assuntos como esse foram discutidos desde o último domingo na Universidade de Caxias do Sul. Aproximadamente 800 cientistas, estudantes e pesquisadores participaram da 18ª edição do Simpósio Nacional de Bioprocessos. Esse evento visa mostrar para a sociedade, em geral, os processos que estão tendo nas mais diversas áreas que envolvem bioprocessos. Desde a parte de alimentos, mas mostrando assim, algumas vantagens que nós temos em melhorias nesses bioprocessos. Aqui na UX, a área tem pesquisas há aproximadamente 30 anos. No laboratório do mestrado, este equipamento chamado bioreator é a principal ferramenta de trabalho de Laísa. A estudante utiliza fungos para decompor elementos da natureza, como a palha e a serragem. Funciona mais ou menos assim. Os micro-organismos são cultivados nesta cuba em meio líquido. Laísa estuda a produção de enzimas pelos fungos, utilizando a celulose como substrato. As enzimas decompõem a celulose presente na palha e na serragem. Os açúcares liberados dessa celulose são posteriormente fermentados para produzir etanol, combustível limpo e renovável. E ser usado então como combustível, ajudando nos nossos problemas energéticos e ambientais que a gente tem atualmente. Na UX, a área de bioprocessos envolve também a produção de artigos acadêmicos, textos que contribuem para a pesquisa de profissionais e estudantes de outras universidades do Brasil e do mundo. E também nós temos gerado patentes, que são produtos tecnológicos que podem ser transferidos com o uso da tecnologia. Daqui 5 ou 10 anos, espera-se que tenha principalmente avanços na parte da produção de etanol de segunda geração, o etanol a partir de lignocelulósicos, de resíduos, por exemplo, de madeira, que é uma coisa comum aqui na nossa região. E também espera-se desenvolvimento de novas vacinas, que são tão úteis, para o nosso dia a dia. Você viu aí, não foi obviamente uma reportagem sobre drogas, e sim uma matéria sobre um grupo de pesquisadores, professores e alunos de biologia que discutiram nesta semana, aqui na cidade universitária em Caxias do Sul, ações para um futuro sustentável. Nós vamos para o intervalo e depois você acompanha, sim, uma entrevista que eu vou fazer aqui com 2 psicólogas sobre tratamentos a dependentes químicos. Dando sequência à série de assuntos levantados aqui no UX TV Notícias sobre as drogas, eu recebo agora 2 psicólogas. A Vanice Fontanella, coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde Mental da Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, e a Neura Deboni Santos, que é psicóloga também, especialista em dependência química. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar pela Vanice. Vanice, eu gostaria de saber quais são os tratamentos que o município oferece aos dependentes químicos em Caxias do Sul.
Então, hoje nós possuímos o Centro de Atenção Álcool e Drogas, o CAPS Reviver, que fica localizado no bairro Cinquentenário. Então, todos os usuários e também os seus familiares têm um atendimento específico à dependência química, tanto para álcool como para todas as outras drogas. Nós abrimos também recentemente um outro centro de atenção, o Novo Amanhã, que fica localizado no bairro São Ciro, também prestando atendimento a dependentes químicos. Os dois serviços são especializados nesses atendimentos e eles possuem também a desintoxicação ambulatorial. Então, nós possuímos 10 leitos em cada um dos centros para aqueles pacientes que necessitam também da desintoxicação. Nos casos mais graves que necessitam e requerem uma desintoxicação a nível hospitalar, então nós possuímos convênios com a Clínica Professor Paulo Guedes e o Hospital Parque Belém, em Porto Alegre, com 22 leitos para dependentes químicos. Agora, Neura, esse é um problema social. A droga ela é um problema que já está na nossa sociedade há um bom tempo. E a questão da recuperação vai muito além da desintoxicação, não é? Com certeza. E eu quero pegar um gancho do que tu diz assim, ó, a droga, ela está na sociedade desde que o mundo existe, né? Hoje nós estamos enfrentando o problema do crack, que é o que mais mobiliza as comunidades, mas nós temos antes disso o álcool, que está aí e tem o mesmo problema, talvez muito maior, e que precisa do mesmo tratamento. Ser tratado como uma droga. Como uma droga. Dependência química é uma doença que não tem cura, ela tem recuperação. E para se recuperar, o paciente tem que ser acompanhado e a família também. E quais são as chances reais de recuperação? Tratar-se. Todo aquele que quiser tratar-se e toda a família que enfrentar e olhar para a dependência como uma doença passível de tratamento e de envolvimento do dependente da família que sofre de uma doença chamada codependência, tá? A chance existe. Agora, não existe milagre, existe tratamento e esse tratamento ele passa pelo que a Vanice falava, desintoxicar-se, que vai de 5 a 21 dias, que é a parte hospitalar, e depois tem que dar continuidade. Ou nos grupos de entreajuda, no CAPS, em comunidades terapêuticas, em clínicas, em consultórios de psicologia, em consultórios psiquiátricos. E esse tratamento, o que mostra hoje a estatística e o trabalho, é que ele tem que ser acompanhado de 2 a 5 anos para poder ficar de pé. E o dependente, é fundamental que o dependente queira também sair desse universo das drogas, né, Vanice? Exatamente. E não só ele, é bem importante a gente também poder ressaltar a importância da presença dos familiares. Porque o dependente químico, ele adoece não sozinho, e sim com a família toda. E amigos também. Os amigos às vezes se afastam. Exatamente, porque eles são os grupos que eles se identificam, né? Os grupos de usuários. Então, aqueles que não usam drogas passam a não fazer mais parte do mundo deles. Então, é bem importante a gente, até um aviso à comunidade, que todos os nossos serviços funcionam por livre demanda, não requerem um encaminhamento, eles podem chegar a qualquer momento para pedir ajuda. E lá, então, eles terão atendimento tanto psiquiátrico, psicológico, a inserção em oficinas, grupos, para os usuários e para os familiares também, porque é muito importante a orientação, saber como lidar, como manejar com esse paciente que precisa de ajuda. Porque no processo de desintoxicação, eles, lógico, ficam sem a droga, tem toda a abstinência. Isso. Neura, tu achas que é por aí tirar, assim, de uma tacada só realmente? Hoje, nós temos várias formas de tratamento. Existem outros métodos. Né? A redução de danos é uma forma de iniciar um tratamento, de começar a conversar, de poder chegar perto deste indivíduo. Porque quando esse indivíduo não quer se tratar ou não quer parar com a droga, tu tem que conseguir chegar perto dele para mostrar para ele o que a droga está tirando dele. Tu tem que conseguir fazer com que ele pare e pense. E olhe para si, porque o usuário de droga não olha para si. A droga serve para ele no momento de alegria e serve para ele no momento de tristeza. Então, a droga sempre é a desculpa para ele não viver, para ele não sofrer, para ele não sentir uma alegria plena.
E quando tu consegue chegar perto, às vezes com a redução de danos, que é um ótimo caminho para você poder chegar perto desse indivíduo. E a gente fala em tratamento, eu sou voluntária da Pátina, e a gente brinca e sempre diz que tratamento de dependência química é por livre e espontânea forçada vontade. Ou seja, às vezes tu tem que criar uma forma, e normalmente é isso, de forçá-lo a única saída a ser tratar-se. E quando o dependente químico não quer se ajudar? Que é um drama que muitas pessoas têm, muitas famílias, amigos, e o próprio usuário. Deve ser horrível quando a pessoa não consegue ou não quer mesmo. Como proceder nesse sentido? É importante... É uma pergunta complicada, eu Isso, sei, é mas complicado. existe isso. Porém, é bem importante também a gente entender que a família deve ser levada ao tratamento e motivar Família a família. é fundamental, isso está claro, Exatamente. né? E aí, uma vez que a família adere ao tratamento e começa a participar das atividades, ela também aprende a mudar o manejo com este usuário. E de tal forma conseguir motivá-lo para que venha a ter o atendimento. Em casos, assim, aqueles mais graves, né, em que a pessoa corre risco de morte, existem as possibilidades das internações compulsórias. Mas o que a gente sempre orienta? A internação, ela não é a resolução do problema. Ela é o primeiro passo, porque o sujeito fica um período em abstinência no tratamento e a partir da saída dele desta internação é que começa propriamente o tratamento e requer que ele faça adesão ao tratamento, que ele tenha o desejo de se tratar, porque a droga ela é ofertada em qualquer esquina, em todos os lugares. E infelizmente o nosso tempo está terminando, Neura, mas eu gostaria de saber de ti, se tu quiseres acrescentar ainda a essa fala da Vanice, como saber se o usuário está realmente recuperado? É possível saber A única isso? forma de você saber isso é você estar acompanhando ele e a família se manter neste tratamento. Porque o dependente químico dificilmente recai no uso da droga. Ele vai recair em atitudes, ele vai recair em comportamentos, ele vai retornar a alguns comportamentos anteriores. Vai dar sinais. Tá? E o que eu queria bem rápido pegar o gancho da Vanice é assim, ó, internação compulsória e ordem judicial. Tá? Às vezes, isso ao invés de ajudar no tratamento, na maioria das vezes atrapalha muito, porque quando a família quer se ver livre deste paciente e consegue uma ordem judicial, ele sai do hospital com muito mais raiva. Revoltado, e aí ele vai se detonar para agredir esta família. E quando ele vai para uma internação compulsória, mas porque a família está tentando de tudo e quer salvá-lo, a resposta é outra. Por risco. Então, a quantidade de ordem judicial que reverte em prejuízos maiores é imensa. Que pena. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no UX-TV Notícias. Foi muito enriquecedor o conteúdo que vocês trouxeram para o nosso jornal. A Neura Deboni Santos é psicóloga, especialista em dependência química, e a Vanice Fontanella, também psicóloga, coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde Mental aqui da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul. Muito obrigada. Às ordens. Agora nós vamos conferir qual é a tendência do tempo para esta sexta-feira. Nós estamos sob a influência de uma forte frente fria que avança lentamente e deve trazer chuva para os 3 estados da região sul. No Rio Grande do Sul, a tendência para amanhã é de mais um dia de tempo fechado e chuvoso. Aqui na Serra, a tendência é que a chuva seja forte e venha também acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a até 80 km por hora e muitas trovoadas. As temperaturas também começam a entrar em declínio, principalmente na região da fronteira com o Uruguai. A mínima amanhã em Vacaria deve ser de 12 graus e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 19. Depois do intervalo tem o quadro Vida Sustentável, nós já voltamos. No Vida Sustentável de hoje você vai ver como pequenas ações dentro de casa podem contribuir para diminuir o consumo de energia elétrica.
seu lar docilar pode ser mais um ambiente de sustentabilidade com algumas simples atitudes no cotidiano. Por exemplo, os aparelhos que ficam em modo stand-by consomem energia sem necessidade. Tire todos eles da tomada quando não estiverem sendo utilizados. Outra dica é passar o dia à base de luz natural. Abra as janelas, cortinas, persianas e deixe o sol entrar em vez de acender as lâmpadas. Para o turno da noite, o ideal é usar lâmpadas fluorescentes, pelo menos no banheiro, cozinha e área de serviço. Elas duram até 10 vezes mais, são mais eficientes e economizam até 1/3 de energia. Outra opção é instalar em sua casa acumuladores de energia solar e de coleta de água das chuvas. Na realidade, a gente tem duas formas de ter captação de energia solar. Uma delas é para aquecimento de água e a outra para ser usado em energia elétrica. Para aquecimento de água, a gente vai estar trabalhando com placas solares, que vão estar aquecendo a água, e a outra vão ser painéis fotovoltaicos que vão gerar energia elétrica para a iluminação. E como é que a pessoa, se quiser instalar na sua casa, é muito caro? Como é que ela faz? Eu diria que hoje o aquecimento solar para água quente é algo bem comum, assim, sabe? Tem vários fornecedores mesmo locais aqui que estão prestando um bom serviço a um custo coerente ao investimento e o retorno que tu vai ter. Já a placa fotovoltaica ela tem um custo um pouco mais alto, mas não se inviabiliza assim também, né? E para fazer captação de água de chuva, para aproveitar a água da chuva? A gente, na realidade, estaria coletando a água dos telhados, no caso, fazendo uma reserva disso e utilizando ela para bacia sanitária, para jardim, para essas situações tu poderia usar a água da chuva. Para manter a sua casa sustentável, afaste a geladeira e o freezer do fogão ou de áreas onde bate sol, pois eles utilizam muito mais energia para compensar o ganho de temperatura. Fique de olho em vazamentos nos encanamentos e não deixe torneiras pingando. Também deve-se evitar a torneira elétrica em dias quentes e a mangueira de água para varrer a calçada. Em apenas 15 minutos, 280 litros escorrem para o ralo inutilmente. É mais inteligente usar uma vassoura. Uma construção sustentável, vamos dizer assim, é uma construção que avalia o meio ambiente como um todo. Uma construção verde, uma construção ecológica, vai estar pensando ecologicamente. Num exemplo que eu te dou, uma construção sustentável concebe que tu traga materiais de um certo raio, 800 quilômetros, para trazer material para a tua obra. Numa construção ecológica, tu vai estar pensando só ecologicamente. Então, posso estar trazendo material da Europa para cá, não importando o que impacto isso vai ter, às vezes, no transporte dele. O meu nome é Viviane Salvador. Você já reparou o quanto do lixo que a gente usa no dia a dia pode ser reciclado? Pois é, então a minha dica sustentável de hoje é separar o lixo orgânico do seletivo. E não se esqueça de lavar bem as embalagens longa-vida de plástico, garrafas e também as latinhas. Só assim a gente cuida melhor do nosso planeta para as gerações que vêm por aí. O UXTV Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 7h40. Você também pode acompanhar o nosso jornal pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você.